Bom, eu tô aqui com a placa do cliente Wanderson, a 960. O problema dela é que o HDMI não tá funcionando. Eu não testei as DisplayPorts, mas provavelmente não, porque o cliente relatou que ele só usa HDMI. Então somente ela que estaria com problema, mas como eu não tenho muito conhecimento na troca do HDMI, eu acho que o problema pode ser em algum CI controlador, mas eu ainda vou abrir a placa, averiguar isso e vou fazer a troca do HDMI. Se eu ver que esse CI está em curto, algum problema, eu vou diretamente no CI e faço o teste. Senão eu vou tentar trocar o HDMI. E é isso, agora vai ser só o procedimento, eu vou acelerar o vídeo. Eu sei, algumas pessoas vão falar sobre o meu visual. Aqui não tem motivo nenhum, é só porque eu quis fazer isso, mas se você quiser buscar por algum motivo desesperado na sua vida, sei lá, faz 3 anos que morreu o Lemmy Kilmister do Motorhead, sei lá, mas ele não morreu nada. Não foi isso, mas enfim, foi um fique na sua cabeça. E estamos de volta com a série Pergunte ao Ateu, aquela que eu tinha prometido ser semanal e que está sendo, mensal barra quinzenal. Antes de falar da pergunta, eu preciso dar 2 recados para vocês. O primeiro recado é de que eu vou me apresentar em Curitiba dia 2 agora de fevereiro. A Ciência está certo que concorda comigo, que é uma apresentação que eu já fiz em Curitiba, mas que a gente faz tempo que não apresenta. Vai ser no Teatro Ebanks, Regina Vogue, lá em Curitiba, não sei onde fica, nunca fui lá. E eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar, beleza? Dia 2 de fevereiro.
E o segundo recado é da Doppel Store, das camisetas aqui que fazem parceria junto conosco. Agora vai estrear a nova temporada do Game of Thrones, então talvez você queira colocar aí no seu peito aqui o Winter is Coming. As minhas camisetas novas da Doppel devem chegar amanhã, então eu devo fazer agora uma cena ridícula aí que vocês estão vendo, que eu vou gravar amanhã só para mostrar as camisetas chegando na caixa e tal, e exibindo para vocês, beleza? Eu, por exemplo, ainda não tenho exemplares das minhas camisetas da minha lojinha, por exemplo, tá? Vão chegar amanhã, e aí vocês estão vendo aí o vídeo que eu gravei amanhã, tá? E a promoção até o final do mês vai ser compre 3, pague 2. Tá? Então você ganha uma de graça ali. Como no mês de janeiro a galera está um pouquinho mais sem grana, você compra 2 camisetas, que não vai ser nada de absurdo de preço, e você ganha uma de graça, que é muito legal. E você também tem agora os posters. A Doppel está vendendo agora os posters que incluem as árvores dos dinossauros, a árvore das baleias, e a gente vai colocar um monte de outras árvores agora, ainda faltam mais 2 de dinossauros, vão ser 5 no total, vai ter a dos mamíferos, vai ter a dos primatas, então aguardem aí que vocês vão ter árvore para chuchu aí. Tem árvore de linguística também, dos idiomas indo-europeus. Então agora vamos falar sobre o assunto do vídeo. Eu gostei da ideia que o pessoal fez aqui, meio que sem eu pedir, mas de uma maneira talvez mais intuitiva que a galera faz, de fazer hashtag Pergunte ao Ateu, que eu já coloco no título do vídeo, mas fazer nos comentários, tá? Então se vocês quiserem comentar alguma coisa comigo que tem a ver com uma pergunta para eu responder no vídeo seguinte, coloque hashtag Pergunte ao Ateu. E aí eu vou ter mais facilidade até para procurar, né, na hora de fazer a busca por perguntas e tal, eu tenho que dar um Ctrl F ali, e fica mais fácil também, né, para eu separar de comentários das pessoas que estão querendo só dizer como foi a vida delas, ou acrescentar alguma coisa que foi dito, mas que não é necessariamente uma pergunta, mas que são todos muito bem-vindos, tá? Pode comentar aqui embaixo sem problema. Então a pergunta de hoje vai ser do Rafael Franco. Pirula, você acha que o mundo seria melhor se todos fossem ateus? Esta pergunta eu já respondi em algum vídeo, provavelmente em 2012 ou 2013, talvez até 2011, sabe? Algum vídeo muito antigo. Porém, eu acho que eu nunca abri essa discussão aqui. Então, talvez valha falar algumas palavras. Aqui não tem muito, né? Porque aqui é a minha opinião, né? O Pergunte ao Ateu, na verdade, deveria ser Pergunte a um ateu, né? Que já existia lá do Ciclista 7, porque eu não posso falar em nome de todos os ateus. Eu posso falar em nome do Pirula, que é um ateu. Outros ateus, eu sei de muitos que gostariam, sim, que todo mundo virasse ateu. E no fundo, é verdade que dá uma vontadezinha que todo mundo concorde com a gente. Não é só com ateísmo, não, é com qualquer coisa. Dá vontade de ter pessoas que concordem mais com a gente do que discordam, porque é mais fácil de conviver, é mais difícil de você ficar brigando, discutindo e tal. Talvez discordar de coisas leves, mas não de coisas pesadas, sei lá, com política, religião, etc. Futebol tem que ter discordância, porque senão não tem esporte. Mas quando você faz esse tipo de pensamento, de raciocínio mental, dá uma vontadezinha, obviamente, de chegar e você, eu queria que todo mundo pensasse primeiro, ia ser mais fácil, ia ser mais tranquilo, coisas que me irritam não iriam mais acontecer, coisas que eu não gosto ninguém mais ia fazer. E isso é uma coisa meio instintiva que a gente tem no cérebro, de se sentir num grupo e achar melhor quando você está inserido num grupo e que este grupo faz parte de uma comunidade grande e na qual você não vai ser visto como diferente ou esquisito e tal. Então, não estou falando realmente nessa questão de ideias minoritárias, como por exemplo o ateísmo, daria uma vontade ali de ser majoritário, né? Seria uma vontade difícil. Mas isto é uma armadilha do cérebro, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir aquilo que o nosso cérebro gostaria que fosse verdade com aquilo que é o ideal que exista no mundo. Eu sei que muita gente poderia gostar de voar, mas talvez as pessoas não estejam preparadas para as consequências que aconteceriam se todos os seres humanos pudessem voar. E isso incluiria até o nosso shape, né? A gente não pareceria com seres humanos se a gente pudesse voar. O pessoal gosta de imaginar o anjo lá dos X-Men, ou essas coisas assim, que tem asas, você voa e tal. Não, seria um hexápodo, né? Teria 6 membros, uma coisa que não faria nenhum sentido embriológico. Já imaginou como é que seria o parto de uma criança dessa? E outra, o pessoal desenha umas asas que seriam obviamente pequenas demais para sustentar o nosso peso. Vê que o Condor tem 1 metro de altura, mais de 1 metro de altura, pesa, sei lá, 12 quilos, 15 quilos. Ele pesa muito pouco. Então seria uma coisa com consequências bastante graves, digamos assim, que mudariam bastante a nossa compleição.
e provavelmente não permitiriam que a gente fosse tão inteligente, porque esse cabeção pesa. O meu mais ainda, que já é um pouco maior, né, uma tremenda de uma caixa d'água, mas pessoas com um diâmetro cefálico normal já têm uma cabeça muito pesada, que com certeza iria fazer com que se você voasse, você mergulhasse de cabeça no chão. Para você conseguir voar direito, teria que perder o cérebro, então ninguém pensa nisso, nas consequências, das coisas que você deseja. Então, pouco importa se eu acho que o mundo seria melhor se todos fossem ateus, dentro do meu âmago. Porque no meu âmago, como eu falei, eu sou escravo de alguns pensamentos do meu cérebro que dizem que sim, seria muito legal se todo mundo fosse ateu. Mas o meu lado racional, ele se sobrepõe a essa parte mais instintiva, e o meu lado racional diz que não seria uma coisa boa se todo mundo virasse ateu. Na verdade, o mais provável é que não mudasse nada. Eu acho que não ia fazer grandes diferenças, e aqui no caso eu estou falando o que eu acho mesmo, porque eu não tenho como afirmar. Porque se todo mundo virasse ateu, aquilo que a gente diz que são as mazelas da religião, né, que são os pontos negativos das religiões, iriam acontecer do mesmo jeito, só que não ia ser com religião. Não seria com nada transcendente, com nada metafísico, com nada, sei lá, o pastor tirando dinheiro dos fiéis, enfim, tudo aquilo lá que as pessoas reclamam em religião, e eu também reclamo. Mas ia acontecer com outras coisas, sabe? Você reclama que o pastor tira o dinheiro do fiel e que isso não é cristianismo. Mas tem um monte de coaching aí que está enganando uma galera e está arrancando dinheiro deles e pronto. Tem gente vendendo curso online aí, coisa que nem sabe, que não tem expertise nem porcaria nenhuma, e está ganhando aí um monte de dinheiro e enganando um monte de trouxa. E não tem a ver com religião. Então, as mazelas da religião iriam acontecer de qualquer jeito com outras coisas, porque na verdade elas já acontecem. A gente está falando de uma espécie que são os seres humanos, o Homo sapiens, que tem uma série de defeitos, e ele vai conseguir embutir os defeitos e as qualidades dele também em todas as vertentes em que ele se aventura. Agora, vale lembrar que na hipótese de todo mundo virar ateu, isso deveria ser uma desconversão sincera. Eu vi até um comentário que o pessoal falou aqui, respondendo ao próprio Rafael Franco, e aí o Rafael respondeu, não, o problema da União Soviética é do socialismo, não era o ateísmo. Porque na Suécia todo mundo é ateu e lá é bom, tal, não sei. O problema é você forçar as pessoas a terem uma fé que elas não querem ter, porque elas não têm. O problema da União Soviética, no que diz respeito à religião, é que quando houve a Revolução Comunista lá em 1917, a Igreja Católica Ortodoxa Russa, no caso, era um dos principais pilares que sustentava o regime do czar lá, que era o monarca da Rússia. Então, quando fizeram a Revolução, você teve, obviamente, uma quebra dessa questão religiosa, porque a religião era uma hegemonia que estava intrinsecamente amalgamada com o poder. Coisa parecida aconteceu na Revolução Francesa também, lá em, sei lá, 1789. Isso era importante como um símbolo de substituição de poder. Então a gente pode dizer que sim, na União Soviética a predominância religiosa foi o ateísmo, porém isso é a predominância religiosa que era declarada, porque o ateísmo em determinado momento ele foi imposto. Não o ateísmo, mas a irreligiosidade, a proibição de você fazer publicamente demonstrações religiosas, de ir à igreja, etc. Eu sei que Cuba também teve isso, mas por um período muito curto da história. A Coreia do Norte foi completamente diferente, porque eles criaram a própria religião deles lá. E a China também é um caso à parte. O maoísmo conseguiu pegar algumas características do confucionismo, que é uma filosofia histórica lá na China, né, muito antiga. Quando você vai ver, não houve uma necessidade de uma quebra tão grande assim, filosófica, com relação ao maoísmo na China, porque a China era um caso muito particular. Agora, quando você vai ver na União Soviética, e um pouco em Cuba, pelo menos, a quebra da religião tinha a ver com a questão de dominação e de poder, e isso não foi bem sucedido. Né? Quando você tem o fim da União Soviética em 1989, a religião voltou. Milagre! As pessoas eram todas ateias e de repente elas voltaram a ser católicas? É lógico que não. Elas foram forçadas a abandonar suas religiões, mas isso não quer dizer que elas tenham abandonado elas efetivamente no seu cérebro, dentro de si e etc. Então, quando você falou que o problema era o socialismo é uma questão política. Eu sei que tem muito ateu que é ateu por ser socialista, mas não vem ao caso. O que acontece lá é que as pessoas não eram necessariamente socialistas, as pessoas foram obrigadas a serem socialistas por muito tempo. Óbvio, a segunda, terceira, quarta geração que foram criadas dentro desse regime possivelmente tinham um pouco mais de simpatia por ele, porque não conheciam o outro. Você dificilmente consegue muito sucesso quando a presença ou a ausência de religião é devido a alguma imposição, seja do Estado, ou seja, sei lá, de quem estiver no poder ali ou no comando. Quando você vai olhar as outras histórias de conversões forçadas mesmo, um exemplo muito claro disso foi exatamente o que eu narrei naqueles meus vídeos da história da Irlanda, que particularmente eu acho que ficaram muito bons. Foram vídeos que eu mostrei como os irlandeses tentaram a todo custo não virar anglicanos
porque o anglicanismo foi imposto para eles e eles se sentiam católicos, não anglicanos, enfim. E aí tem toda aquela treta. Você não consegue impor alguma coisa para as pessoas. Você pode fazer com que elas finjam que efetivamente se converteram ou se desconverteram, mas você não consegue fazer isso, sabe, enfiando na cabeça da pessoa. Outro exemplo clássico também foram os judeus, principalmente na Península Ibérica, mas também em outros países, que foram durante toda a Idade Média forçados a se converter, e os caras iam na igreja, falavam um monte de coisa, chegavam em casa, os caras tinham lá o torazinho deles, aquelas outras indumentárias de culto e tal, e faziam lá as suas rezas judaicas, etc. Então, quer dizer, você tinha, na verdade, você criou um movimento secreto de judaísmo, você não fez as pessoas se converterem de fato. Então eu acho que o problema da União Soviética nessa questão da religião não tem a ver com o fato dos ateus serem socialistas, tem a ver com o fato de que o socialismo que foi implementado na União Soviética, especialmente o stalinismo, obrigou as pessoas a dizerem que eram ateias quando na verdade elas não eram. Tá? Ou a dizerem que eram ateias, ou proibiram elas de professar religião, enfim. Enquanto na Suécia, ainda que eu discorde dessa informação, sei lá, 80% deles são ateus, e essa informação não é correta, não procede, você tem pessoas que se importam um pouco com religião, e esses 85% podem ser realmente aí um número relevante, próximo da realidade, mas que são ateus eu acho muito pouco provável. Mas ainda que fosse, eles não ficaram ateus porque o Estado impôs. Eles não viraram ateus porque, enfim, foram obrigados. Eles viraram ateus porque chegaram a esta conclusão sozinhos, né? Fizeram lá suas reflexões, foram expostos a certas evidências, ou ausência de evidências, e viraram ateus. E isso é completamente diferente. Você não tem uma imposição ali. A coisa vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Por que eu digo, agora completando a história, que esses países com maioria de ateus, que é a Islândia, a Noruega, a Suécia, Japão, né, o próprio Israel mesmo, né, boa parte dos judeus de Israel são judeus, se consideram judeus culturalmente, mas não acreditam efetivamente em Deus, ou, enfim, nas histórias lá de Moisés, sei lá o quê. Quando você vai olhar esses países que têm um teor de religiosidade menor, né, você vê que as pessoas elas abandonaram muitas religiões formais para se entregar a religiões informais. Então a pessoa para de ser católica e aí você acha que ela é ateia, mas ela vira pagã, neopaganismo, que aí o Wicca, ou sei lá, essas religiões antigas que foram ressuscitadas de alguma maneira, como as religiões célticas, nórdicas, sei lá. Você tem as pessoas virando New Age, né? Então, eu não sou mais religioso, não sei o quê, não acredito mais em Deus, mas acredita nos cristais, acredita nas energias que vêm de não sei da onde, acredita na, sei lá, na telepatia, na transmigração de pensamento, não sei das quantas, sabe? Para mim, isso é tão religioso quanto. Claro, não é religioso no sentido formal da palavra, você eventualmente não tem aqueles elementos que são importantes para categorizar uma religião. Mas você tem um pensamento místico ali, um pensamento mágico, que, enfim, para mim, nesse sentido, fica indistinguível. Então eu não diria que 85% ou mais da população desses países muito desenvolvidos é ateia. Porém, a gente tem essa questão da religiosidade. Quanto menos as pessoas se importam com a religião, da maneira como elas se comportam e até enxergam a sociedade, de fato, mais inclusivo este país acaba sendo. Então, quando você tem uma diminuição da religiosidade pública no país, você acaba tendo, obviamente, medidas, inclusive legais e políticas, tal, sendo tomadas de maneira mais laica e menos pensando na religião das pessoas e tal. Isso não quer dizer que todo mundo virou ateu e nem que está proibido de professar culto, essas coisas assim, que nem aconteceu na União Soviética. E aí tem uma coisa que eu já tinha falado naquele meu vídeo muito antigo, que eram os argumentos que os ateus não deveriam mais usar. Dizia que o ateísmo levava esses países a serem desenvolvidos, alguma coisa assim, quando eu falava que, na verdade, isso era uma correlação inversa. Os países ficam desenvolvidos e aí, como você tem um preenchimento do próprio Estado mesmo, ou até de instituições não governamentais, não importa, preenchendo os laços das vidas das pessoas, menos as pessoas precisam das igrejas ou dos centros religiosos para se unir, para se sentirem em grupo, para se sentirem em uma comunidade e tal. Então você acaba substituindo uma comunidade por outra e isso acaba fazendo que as pessoas fiquem menos religiosas no sentido formal. Agora, quando você... Então, muito
equidade que a ausência de religião e a laicidade permitiam, acabaram introduzindo um elemento que quebra com essa isenção, né? Como em alguns lugares lá na Europa, que a gente ouve várias reportagens, em que você tem bairros inteiramente muçulmanos e nesses bairros vale a lei como se fosse na Arábia Saudita, assim, de alguma maneira, né? Óbvio que não é oficial, mas acontece das pessoas se comportarem dessa maneira e meio que exigirem que os outros se comportem também. E aí já acho que abre para muita discussão aí, quem vai defender de um lado, quem vai defender do outro, não é o ponto aqui. Mas quando você vai olhar essa realidade, você vê que o problema não tem a ver só também com o desenvolvimento do país, não tem a ver só com o dinheiro, tem a ver também com a liberdade religiosa que você dá. Esses países da Europa deram liberdade para as pessoas poderem escolher seus caminhos. Claro, não liberdade restrita, porque isso não existe, mas algumas liberdades muito maiores do que o Stalin deu na União Soviética. E isso fez com que boa parte delas concluísse o ateísmo, ou abandonasse a religião, estudou história e aí viu que a religião, sei lá o quê, leu a Bíblia, leu não sei o quê, não concordou, leu o Corão, enfim. E isso não tem necessariamente a ver com riqueza, porque você tem países que são muito ricos e não têm liberdade religiosa, e esses países que não têm liberdade religiosa acabam tendo problemas muito parecidos com os de países subdesenvolvidos. Exemplos são os países árabes. A Arábia Saudita é riquíssima, os Emirados Árabes são riquíssimos, o Catar é riquíssimo. E lá você não tem liberdade religiosa. As pessoas são proibidas de seguir religiões que não sejam o Islã. Ou são proibidas ou tem que pagar taxas altíssimas. E ainda assim você tem que provar que você é assim porque você não se converteu, e se você for apóstata aí você é morto, e então você tem que dizer que a sua família historicamente é de outra religião. Se você vai olhar a realidade desses países, a questão é a liberdade religiosa. Quanto mais liberdade religiosa você tem, melhor o país é, mais desenvolvido o país é, mesmo que as pessoas não virem ateias. Você vê que os Estados Unidos é um país em que você tem bastante liberdade religiosa, a maioria lá ainda é protestante, ainda que isso esteja começando a mudar, você já está tendo um aumento de pessoas não religiosas ou ateias nos Estados Unidos que está ficando bastante significativo, especialmente nas costas, né? Tanto na costa oeste quanto na costa leste. Mas o miolo ainda é o Bible Belt. Mas quando você vai ver isso, você vê que as condições de desenvolvimento de liberdade vieram antes do ateísmo ou do abandono da religião. Ou você tem o exemplo da Irlanda, que eu expliquei naquele meu vídeo da história da Irlanda, né, que são 3 vídeos, que você vendo claramente todo o passo a passo de por que hoje eles mandaram a religião a merda, que eles falaram assim, chega disso aí, a gente não aguenta mais. Quem vai culpar os irlandeses por estarem abandonando a religião deles, depois de todo esse histórico que eles tiveram? E tem a China, que como eu tinha falado, que é um caso à parte, né, porque a China, como eu já expliquei, ela tinha uma questão religiosa diferente, o maoísmo foi uma maneira diferente de implementar o socialismo ali, que não foi igual ao Juche lá da Coreia do Norte, que não foi igual ao stalinismo da União Soviética. Então, você tem uma questão particular ali na China, e por isso que hoje você ainda tem uma quantidade enorme de ateus ali na China, de pessoas não religiosas na China. Inclusive a própria religião chinesa, ou a filosofia confucionista, etc., era muito conformista. Né? Uma doutrina que colocava que você tinha que realizar seu trabalho e não tinha que ficar questionando muita coisa. Então isso foi perfeito para você colocar um regime autoritário ali. Até hoje não é questionado e nem será. Um dia eu posso até falar sobre a China e tal. Queria ver se eu conseguia fazer um vídeo com a Cici lá do Pula Muralha. Acho que a questão da China é uma questão muito particular. Os chineses são a maior concentração de pessoas não religiosas no mundo. Quando você vai olhar ali aquelas tabelas de religiões do mundo, né, diz que a irreligiosidade, né, ou mesmo o ateísmo e agnosticismo, coisas correlatas, estão ali como terceiro lugar das religiões mais numerosas do mundo, o pensamento religioso mais numeroso do mundo. Então primeiro o cristianismo, depois o Islã e depois a irreligiosidade. Você pode ter certeza de que isso só está em terceiro lugar por causa da China. Se você tirar todos os chineses dessa conta, a religiosidade cai para 5% e vai para trás, você junto com a cientologia, não, talvez nem tanto, vai ter um pouquinho mais que a cientologia. Ainda assim, temos muitas pessoas irreligiosas, especialmente nesses países aí que eu tinha citado antes, lá da Escandinávia, Canadá, Austrália, Japão e tal. Mas quando você vai ver isso daí, a China é que é a maior responsável por isso. E a China tem essa questão peculiar aí que não dá para incluí-la no conjunto total dos países ocidentais, por exemplo. Ela tem uma realidade muito específica e por isso eu não colocaria a China nessa conta aí que a gente está tendo, teria que ter uma discussão à parte só para a China. Então eu já me alonguei demais, mas se não fosse isso não seria o Pirula, né? Eu acho que o mundo não seria melhor se todos fossem ateus. Pensando racionalmente, como eu já tinha falado. Eu acho que as pessoas iam pegar tudo aquilo lá que elas acreditam e iam transferir para outras coisas.
a gente ia continuar, no meu caso, visão de AP. Bom, aqui na placa eu constatei uma coisa aqui, só um detalhe que aparentemente está com fluxo aqui na GPU. Aparentemente, eu não sei o porquê. Isso é um pouco estranho, mas aqui embaixo está com um pouquinho de fluxo. Mas isso não vem ao caso. Então, o grande problema foi... O problema... Essa entrada aqui não está dando vídeo. O problema... Deixa eu ver se aqui na câmera vai pegar. Deixa eu tentar aproximar mais um pouco a câmera. O problema é nesse controlador aqui. Esse controlador aqui, ele pode ter havido algum curto e ele não está mandando sinal para cá. Qual é o problema? Eu não tenho sucata para realizar a troca disso daqui. E como a placa está em ótimas condições, eu não vou arriscar. Eu vou passar para o cliente que eu vou pelo menos fazer uma limpeza para não mandar, para ele não perder pelo menos a viagem, mas a placa está funcionando tranquilo. Só que infelizmente eu não vou poder resolver o problema dele do HDMI e as 3 DisplayPorts eu não tenho como testar. Mas a DVI está funcionando perfeitamente, a placa está funcionando. Aí eu vou fazer a limpeza como cortesia, já que eu não consigo realizar o reparo por falta de peça. E se eu trocasse, como eu acho que o cliente entendeu que foi a maneira que eu passei, que eu iria trocar essa entrada, se eu trocar ela não vai adiantar nada. Por quê? Porque aqui é somente conectores. Eles somente fazem a conexão e é aqui que processa a informação. A informação daqui processando aqui não está reconhecendo essa informação e não está mandando para a GPU. Ou seja, eu trocar isso daqui não vai adiantar nada, só vai ser perda de tempo. Então eu vou passar amanhã para o cliente, fazer a limpeza, fazer uns testezinhos de estresse para ver se não tem nenhuma alteração mesmo para não voltar. Eu vou falar para ele que infelizmente essa saída aqui anula e ele vai ter que usar as outras. Mas o bom é que ela tem 4, ele ainda pode usar 4 monitores, então é isso. Agora eu vou finalizar eu vou dar um corte no vídeo. Não vou dar um corte não, eu vou finalizar mesmo, porque eu vou pegar a placa e vou limpar, e como não limpo ela aqui, porque eu vou jogar água e sabão e esfregar com a escovinha, e eu vou fazer uma limpeza completa, montar a placa, colocar a pastinha térmica e rodar uns benchmarkzinhos. Mas é isso, sem reparo, e é isso.